Olá, então, meu nome é Sheila e estamos Viva. aqui para ter mais uma conversa. Bem-vindo. Este é o meu professor de Qigong, Carlos Chan Cordeiro. Convidei-o para ter uma conversa comigo acerca da sua experiência, mais relacionada talvez com o Qigong, mas o próprio Carlos poderá fazer a sua apresentação antes de entrarmos nesta conversa. O que é que me dizes, Carlos? Ah, Sheila, então, eu sou de profissão, sou especialista em medicina chinesa. Ah, estudo há 20 anos, faz este ano 20 anos. Ahm, Começou por um interesse em querer contribuir de algum modo para o bem-estar social, o bem-estar das pessoas e na altura pensei sei lá, em seguir psicologia, enfermagem, sei lá, até pensei em ir para bombeiro e acabei por escolher a medicina chinesa, achei que fazia mais sentido para mim. Neste sentido, acabei por dedicar muito tempo a este estudo. Percebi que a medicina chinesa pedia cada vez mais e mais atenção disto. Normalmente, a informação que é usada não é informação mais recente, mas normalmente são os clássicos mais antigos. É como um rio, não é? Que vem desde tempos antigos até ao presente. E às vezes é na fonte, é nessa fonte desse rio que vamos encontrar o conhecimento mais puro, digamos assim. No entanto, há muita coisa que se faz. A medicina chinesa é um universo muito, muito grande. Deu muito mais do que aquilo que eu esperava, Uhum. pessoal e profissionalmente. Há 10 anos, há 12 anos, 12, 10 anos, por altura da outra crise económica que nós tivemos, e uma vontade de ir para fora e viajar, eu decidi candidatar-me a uma bolsa de estudos do governo chinês, ganhei-a e no mês tive que refazer a minha vida toda, pô-la toda numa mala de 23 quilos e lá fui para a China. E fui fazer um mestrado, fiz um mestrado em farmácia clínica, na área da medicina integrativa, aplicada à oncologia. A medicina integrativa na China tem uma história de 60 anos já, e quando se fala em integrativo, fala-se em medicina chinesa e medicina convencional, basicamente. Depois disso, fui convidado a voltar novamente, no ano a seguir, para fazer um doutoramento, que fiz numa outra universidade de medicina chinesa, desta vez, uma das melhores do país, a Universidade de Medicina Chinesa de Tianjin, na mesma área, desta vez aplicada à teoria básica como fundamento. E pronto, e estou há um ano de volta em Portugal. Voltei à prática clínica a tempo inteiro. Vivo Uhum. no sul do Algarve, vivo no sul do país, perdão. Consultas e dou aula de Tai Chi, Qigong, meditação, e vejo alguns pacientes regularmente. Ok. Consultas particulares, tu dás consultas de, especificamente, se as pessoas quiserem saber o que é que tu fazes? Consultas de quê? Sim, sim. Sim, sim, é uma boa pergunta. Normalmente as pessoas procuram a medicina chinesa, normalmente depois já terem procurado outras terapêuticas. Hoje em dia já começa a mudar isso, que a acupuntura, a medicina chinesa E tu começa a ser. fazes o quê? Acupuntura? É isso? Sim, Acupuntura? a maioria das pessoas, sim, sim. A maioria das pessoas vem com problemas de dor e eu uso várias modalidades dentro da medicina chinesa. Uso a acupuntura, uso a massagem Uhum. terapêutica chinesa chamada Ok. Tuina, uso a prescrição herbal, uso recomendações fitoterapêuticas. Não podia deixar de falar também sobre a nutrição e hábitos saudáveis.
e práticas corpo-mente. Portanto, é o pacote todo. Ok, ok. Então quer dizer que nós temos aí muitos temas também para aprofundar, não é? Este aqui é só te convidei para falarmos em particular, talvez pelo Qigong, foi assim que eu te conheci em termos de práticas, mas efetivamente daquilo que me falas há muita coisa aí para explorar, não é? Na medicina chinesa existe um mundo, um rol gigante de práticas, não é? Eu não sei, é uma vida de estudo, na verdade. E Ok. depois de 20 anos, eu acho que sei uma ou duas coisinhas. E costumava-se dizer antigamente que um médico mediano conseguia curar 5 em 10 pessoas, mas um bom médico curava 10 em 10 pessoas. E eu acho que ainda não estou lá, nem perto disso. Ok, ok. Pronto, é sempre interessante. Eu fiz esta pergunta mais para também, de certa forma, eu próprio ficar-te a conhecer nesse sentido. Eu sabia que fazias a parte da acupuntura, mas daí fazer a massagem de Iná, entre outras práticas que eu próprio também desconheço, fica assim no limbo, né? As pessoas ficam a conhecer também que existem outras práticas que Sim, sabe-se provavelmente muito, iremos aprofundar fala-se muito. mais à frente. Sim, Que diz. bom, que bom. Sim, a medicina chinesa é conhecida por causa da acupuntura, basicamente, porque É. foi o que se promoveu, foi o que se começou a promover mais, e foi o mais fácil de promover nos anos 70 no Ocidente. Nessa altura pouco se falava de massagem tuiná e tão pouco de plantas chinesas. E Tai Chi, Qigong era uma coisa muito mística e esotérica, e pronto. E hoje, infelizmente, a realidade é outra. Uhum. Por isso Claro. é natural, é natural, sim. Claro, claro. Então, falando agora em específico do tema que nos trouxe, né, ou pelo menos aquilo que eu te sugeri que tem a ver com o Qigong, consegues explicar para quem ainda não conhece o Qigong ou tem curiosidade, mas não sabe exatamente em que é que consiste, consegues dar assim uma espécie de explicação do que é que seria o Qigong para um mais leigo, uma pessoa que seja leiga no que diz respeito Sim, a claro. isso? Dar uma pequena Sim, introdução. claro. Pronto, eu estou a falar para a pessoa que provavelmente já ouviu falar algo como o Tai Chi, por exemplo, que Exato. tem a ideia de que é uma espécie de prática corpo-mente, ou pelo menos sabe o que é que isso quer dizer, práticas corpo-mente, não é? Que hoje em Exato. dia cada vez mais se ouve falar como a meditação, como o mindfulness, como o yoga. Quando diz prática corpo-mente, diz práticas corporais, no fundo, mas que envolvem também um equilíbrio psicoemocional, na verdade. No caso do Qigong, só para explicar, Qi é esta ideia de que hoje em dia traduzimos como energia, mas na verdade na nossa cultura moderna não existe uma palavra, um termo que possa caracterizar isto fielmente. É um termo muito antigo e que traduzimos como uma influência que está presente em todos os seres, animados, não animados, e que circula no nosso corpo também, e no nível mais básico significa o ar, Qi é ar, mas também existe o Qi dos alimentos, existe o Qi dos órgãos, o Qi do pulmão, existe o Qi das plantas, existe o Qi do céu, enfim, dependendo do contexto, mais ou menos esotérico, a palavra Qi pode ser aplicada. A nível médico, a nível terapêutico, de facto tem a ver com pode-se pensar como energia, influência, informação que circula no nosso corpo e que, através da prática, do Gong, podemos alcançar mais saúde. Qigong é esta prática, a mestria do Qi. De uma forma muito simples e um pouco poética, explicar o que é. Na prática é um termo muito abrangente para um número grande, vasto de práticas.
e às vezes com pouca conexão entre elas. Assim, muito simples, pode-se dividir em Qigong médico, terapêutico, Qigong marcial, usado para performance no Tai Chi ou no Kung Fu, que envolve muito isso por vezes, e o Qigong espiritual, que está mais associado a práticas esotéricas, ou daoístas ou budistas. Ok. E o tipo de Qigong? Depois dentro disto há práticas em quietude, como a meditação, por exemplo, meditação sentada ou meditação em pé, e práticas em movimento, o Qigong caminhar, por exemplo. De facto, hoje em dia está muito associado a nível mundial a práticas de saúde que têm a ver um bocado com a pessoa tomar um bocado mais controle da sua própria condição, ter um bocado mais de recursos para poder perceber o que se passa no seu corpo de uma forma que não é só informada pelo que a ciência nos diz, e acaba por ser também uma forma de prática social, de gerar motivar relacionamento social, seja o Tai Chi que se faz num jardim, seja um Qigong que se faz numa escola de yoga, por exemplo, seja uma prática que se faz em família, seja um professor de medicina chinesa que ensina alunos, não é? Depois há outros exemplos mais extremos, como hoje em dia o conhecido Falun Gong, por exemplo, que acaba por ter motivações sociais e políticas bastante complexas e acabou, na verdade, por influenciar, inclusive, leis em determinados países. Ok. Diz-me uma coisa, nas práticas quando tu fazes, as pessoas quando vêm ter contigo, por exemplo, para ter estas aulas, elas já sabem o que é que elas vêm fazer, ou muitas vezes elas ficam surpresas com a forma como tu dás, ou o que é que se está a fazer, ou seja, há muitas dúvidas, ou aquilo é fazer e pronto. No fundo, o Qigong não é propriamente uma ginástica, não é como muita gente às vezes assume, é uma ginástica às vezes até para pessoas de séniores, eu nem sei porque é que às vezes há aquela associação e na verdade não é isso, não é, é muito mais. Eu só posso falar pela minha experiência um bocado. Eu comecei há 17 anos a ensinar aulas exatamente a séniores, num dos primeiros projetos de atividade física sénior em Portugal, promovido pela Câmara de Oeiras, já de atividade mais 50, e as pessoas faziam isto num contexto de outras práticas, como a dança, a natação, a ginástica, e foi bem recebido na altura. Isto era ensinado na paróquia de Carnaxide, se não me engano, e era muito bem recebido. Porquê? Porque houve uma empatia muito grande com os professores que lá estavam. Então esta relação com a pessoa que ensina é muito importante. E é isso que permite as pessoas relaxarem. Como era também uma população sénior, normalmente os jovens e os séniores são pessoas que são mais abertos que os adultos em geral. Então houve tolerância suficiente para perceber, para aceitar um bocadinho estes conceitos que vinham do leste asiático. Hoje, quer dizer, esta noção do yin e do yang, do qi, já está presente na nossa cultura no Ocidente desde os primórdios do movimento hippie, não é? No entanto, aqui em Portugal não é tanto assim. Estes senhores que há 20 anos tinham 50, 60 anos, alguns passaram por isso, outros não.
Aí foi. De resto, as pessoas que procuram, depois dei aulas em ginásios também, em centros de dia, cheguei a dar aulas a turmas, a uma turma em que o aluno mais novo tinha 89 anos. Em geral, houve sempre boa recepção, porque esta ideia, o Qigong, tem a ver com são práticas corporais, então a pessoa imediatamente sente logo se aquilo algum fundo de verdade, alguma prática autêntica, algo de autêntico naquilo ou não. Ou seja, seja pela respiração, seja pelo movimento, a pessoa testa isso em si própria. Em ginásios que dei, em boas academias, cheguei a aulas, também houve sempre boa recepção. Acaba por ser um nicho. É sempre um tipo de pessoa, e hoje cada vez mais, que procura um bem-estar a nível físico, emocional, identificam-se também um bocado com a visão, a tal visão holística que se promove. Há um pouco de orientalismo nesta visão também, uma visão um bocado romântica, e há obviamente quem se aproveite disso. No entanto, com o tempo, normalmente as pessoas depois percebem, acabam por perceber se tem benefício para elas ou não, e acho que é isso que tem feito com que hoje em dia comece a ser comum, quase como a prática do yoga. Pronto, em geral há todo tipo de pessoa, todo tipo de escalões etários, de background, que é atraído para este tipo de prática, sem dúvida. Então, esta prática, no fundo, tu disseste que tinha mais aderência, inicialmente teve mais aderência em pessoas mais séniores e também os jovens, não tanto a faixa etária adulta. No entanto, isto é uma prática que quer dizer, pode ser recomendada para qualquer idade, não é? Isto não há... Deixa-me ver. Deixa-me tentar explicar isto de outra forma. Cada país tem um contexto, cada cultura tem se calhar em cada continente há um contexto diferente. Na China há uma grande tradição já, não é? Há uma grande tradição. Às vezes desde o porteiro ao dono de uma multinacional, é possível que eles se encontrem numa aula para praticar Qigong e faz parte da sua cultura. No Japão também, o chamado Kiko, isto já faz parte da cultura. Mesmo aí, agora começa a cair, é muito menos praticado do que era no passado. Com toda a ocidentalização da cultura, infelizmente, pérolas da tradição do leste asiático perdem-se, sem dúvida. Porque é preciso ver que isto vem todas estas práticas, embora aparentemente muito simples, vêm de uma sofisticada filosofia e com uma grande tradição escrita e documentada. Há depois, obviamente, a comodificação disto, há a trivialização de muitas práticas, infelizmente. Mas o Qigong tal como o Yoga, o Qigong hoje em dia é conhecido porque houve um esforço propositado de divulgar estas práticas. Isto começou, obviamente, com indivíduos muito no Ocidente que foram à China, e que trouxeram isto para o Ocidente e divulgaram bastante. Normalmente depois abriram as suas próprias escolas, esteve muito ligado na parte terapêutica às escolas de medicina chinesa. Depois há práticas que foram desenvolvidas no contexto do Daoísmo. E hoje em dia com o budismo também. O budismo também tem as suas próprias práticas. Em Portugal, este desenvolvimento tem acontecido a partir dos anos 80. Um pouco por toda a Europa foi quando começou de facto a desenvolver-se. Houve também muitos professores chineses que vieram. Então hoje temos em França, no Reino Unido, na Alemanha, em Itália, em Espanha, em Portugal,
professores chineses muito bons, na verdade, muito bons, com uma rica tradição. Muitas vezes o problema da língua, choques culturais, fazem com que não tenha sido tão fácil transmitir. Mas são pequenos nichos que estão bem desenvolvidos, bem implantados no Ocidente. Uhum. Okay. E tu sentes que existe cada vez mais procura nesse sentido, mais pessoas interessadas por estas práticas, por este tipo de conhecimento também? Tens notado que... Sim, é um bocado a razão, na minha experiência, é um bocado a mesma razão que leva as pessoas à procura da acupuntura e da medicina chinesa. Não é tanto porque haja evidência que realmente funciona, mas mais porque as pessoas acreditam. Acreditam, identificam-se com os princípios e muitas vezes acabam por responder às suas expectativas, outras vezes não. Ok. Assim, eu também tenho andado a praticar e isso, o que eu noto é que nós começamos a tomar maior consciência daquilo que é o conceito de energia, quer dizer, energia, o Qi, já falaste, não é? Há Qi em diferentes áreas e às vezes saber exatamente o que é o Qi por si é um bocado difícil de explicar. Acho que tem mais a ver com o sentir, não é? Tem mais a ver com o estímulo durante a prática, sim, podemos entrar em mais contacto com o nosso Qi e daí talvez desenvolver um maior estado de consciência sobre isso. Consegues explicar um bocadinho mais como é que funciona ou como é que tu dás as aulas nesse sentido, em termos de conscientização do que é isso do Qi? Ou se não viras tanto para isso, diriges para... É uma boa pergunta, é uma boa questão. Sim, eu acho que é importante que as pessoas pratiquem, seja o Qigong, seja o Tai Chi, seja o Yoga, que pratiquem, mas que sintam, que experienciem no seu corpo, na sua mente, objetiva ou subjetivamente, tenham alguma confirmação da eficácia e da veracidade do que praticam. Como disse, há muitos métodos, há muitas perspectivas. Hoje em dia cada um tem a sua verdade um bocado. E acabam-se por misturar bastantes conceitos, por vezes. Por exemplo, meditação zen com Tai Chi, por exemplo, e que está muito bem. Agora, não se pode universalizar de repente tudo, mas eu posso dizer que antes de mais o que eu procuro é que as pessoas percebam de forma simples o que é que se está a passar. Então começo obviamente primeiro por relaxar. Aprender a relaxar é o primeiro passo. Só em si é um método. É o Song Gong. Song significa relaxar. Gong é o Qigong do Gong, a prática. E sem isso não há a sensação do Qi. Chamamos a sensação do Qi. E isso é que permite que que a pessoa tenha gradualmente maior consciência de si. É normal. Hoje em dia temos tanta atividade mental, somos expostos a tanta informação, temos tanta complexidade na sociedade, temos tanta tecnologia à nossa frente que costuma-se dizer que a energia fica muito em cima. O Qi fica bloqueado nos ombros, no peito, no corpo, enfim, nas mandíbulas. Então, muito do trabalho inicial tem a ver com trazer essa energia para baixo. Conectá-la, trazê-la um bocadinho à terra, digamos assim. Às vezes é tão simples como isto, o primeiro passo. Costuma-se dizer, às vezes, o segredo está logo no início. O maior segredo de todos está logo no início. Então, às vezes práticas simples como sentado, em pé ou deitado, aprender a relaxar, já traz um grande benefício ao corpo. E abre e pode abrir
muito a percepção, abrir as portas à percepção do que poderá ser o Qi em nós. Okay. Então tu falas primeiro em relaxamento, não é? É fundamental que a pessoa aprenda a relaxar ou consiga atingir estados de relaxamento, não digo profundo, mas pelo menos o suficiente para conseguir sentir alguma coisa, certo? Se uma pessoa tiver em tensão, constantemente em tensão, acaba por não sentir esse fluir, não é? Essa energia. Sim. Sim, nós podemos dizer que nós vivemos na era da ansiedade, na verdade, não é? Sim. A nossa própria noção do tempo parece que acelera. Há algumas pessoas que dizem que o planeta está a girar mais depressa e tudo. E eu acho que basicamente, na verdade, antes de mais, é a complexidade das nossas vidas. A quantidade a velocidade a que as vidas se desenrola dá a impressão, isto é consensual, de que o tempo anda mais depressa. E no fundo, se calhar temos que fazer, da mesma forma que procuramos fazer este movimento, um movimento de ir para fora, de chegar a algum lado onde não estamos, uma vida inteira, deveríamos dedicar uma parte dessa vida, seja 20 minutos por dia, seja 5 minutos, a perceber o que é que se passa dentro de nós também, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos, se quando fazemos Qigong em movimento, se eles se acharem que o movimento é muito lento para eles, talvez eles devessem experimentar fazer mais devagar ainda. Eles devem fazer mais devagar ainda. Ok. Isso é muito interessante porque se nós, entre fazer o rápido e o fazer o lento, há aqui uma grande diferença, não é? Como é que se pode dizer isto? Se a pessoa está acelerada, então tu vais dizer para ela desacelerar, fazer um movimento ainda mais lento, porque é isso que a pessoa necessita. Ou então quando a pessoa faz muito lento, se ela está andando num ritmo normal, ou seja, isto é uma questão de experiência pessoal, certo? Não é suposto. Sim, eu acho que nós temos. Obviamente eu estou a falar para 1%, não é? Eu estou a falar uma grande. Sim, ok. Sem dúvida, nós não temos imediatamente não temos necessidades imediatas relacionadas à sobrevivência. Temos um sítio para dormir, temos roupa confortável para vestir, temos comida. Não é assim um caso para uma grande percentagem da população. E é nesse sentido, é mais nesse sentido que eu falo. Acho que a ideia também é um pouco trazer significado àquilo que fazemos. E se não somos capazes de fazer isso por nós, então em algum ponto da nossa vida nós vamos ser confrontados com isso, sem dúvida. Ok. Esta prática também pode estar um bocado associada ao viver um momento presente, não é? Que é algo que hoje em dia torna-se cada vez mais difícil, não é? Ter a consciência de viver o momento, o aqui e o agora, não é? Eu acho que nós todos vivemos o momento presente. Agora é com que atenção, com que consciência de si, com que descontração, com que à vontade, com a qualidade da presença, na verdade. Sim, muitas vezes somos motivados consciente ou inconscientemente, por algo que se passou no passado ou por algo que queremos que venha a acontecer no futuro imediato ou distante. Nesse sentido, tens razão, sim. Poderíamos ter pode fazer uma diferença significativa aprender a estar no momento presente com uma outra postura. Não é? Às vezes é simples como isto. Às vezes não sei se foi em psicologia durante o curso que eu estudei isso, mas ou se foi numa aula de Qigong em que sugeria que as pessoas muito inclinadas para a frente estavam muito viradas para o futuro, não é? Estavam muito, queriam todo, e com isto criam uma grande tensão nas cadeias musculares posteriores, não é? Do mesmo modo, uma pessoa que está presa por algo no passado poderá ter tensão também de outro género. E obviamente para estarmos no presente temos que estar mais conscientes daquilo que nos está a motivar a fazer o que fazemos. Por isto
claro, podemos dizer que é tudo Qigong, tudo pode ser a prática do Qi ou, ou da energia ou daquilo que nos influencia, da forma como gerimos a informação. Sim, pode ser visto isso dessa forma, mas de uma forma mais simples, perceber como respiramos, como é a nossa postura, a forma como influenciamos o ambiente à volta e como deixamos, ou como ele nos influencia, é, é, é importante. E como é que o fazemos? Pois não tem que ser só com meditação sentada ao estilo Zen, pode ser pode ser aprender a caminhar de uma outra forma, pode ser com o Tai Chi, por exemplo. Uhum, uhum. É curioso isso que tu dizes, porque isso significa então que às vezes há esta falta de consciência, né? Se tu dizes que pessoas ansiosas têm tendência, por exemplo, a meter o corpo para a frente, ou pelo menos notavas esse padrão, então é porque o nosso corpo, em certa forma, cria hábitos, não é? Cria às vezes vícios com base na forma como nós pensamos ou nos padrões que nós desenvolvemos a nível da nossa mente, não é? Como a nossa mente funciona é como nós projetamos no corpo e vice-versa, não é? Então, Sim. o Qigong, nesse aspecto, também ajuda-nos a ter essa consciência corporal, não é? E mental e também emocional. Acho que é um bocadinho um complemento de todas, não é? Eu acho que, eu não sei se mais uma vez, eu acho que há muitos tipos de prática e muitas até se focam em elementos que parecem muito herméticos, esotéricos até, mas no fundo tem tudo a ver com o corpo, não é? A nossa experiência, quer dizer, como é que se chama? As experiências pós-morte, não é? Ou, que as pessoas têm, mas isso tudo está ligado ao corpo também, acaba sempre por estar ligado ao corpo. Então é por aí que temos que começar. Se nós não respiramos, porquê estar a tentar fazer visualizações complexas quando não sabemos estar sentados ou não conseguimos caminhar? Então isto é uma prática de vida inteira, na verdade. Mas falando do Qigong em particular, obviamente vamos buscar elementos da tradição, da cultura do leste asiático, destas filosofias perenes, para nos informarem, sem dúvida, sem dúvida. Okay. Portanto, eu tento fazer uma ponte para o corpo, isto porque nós temos uma visão um bocado orientalista, um bocado romântica do leste asiático, mas na Ásia, se algum das pessoas que nos ouvem tiverem possibilidade de ir à Ásia, vão perceber que as pessoas são muito pragmáticas, na China não menos do que isso. E é a partir daí que as coisas se constroem. Hoje em dia nós no Ocidente nem conseguimos baixar-nos de cócoras, não é? Não conseguimos, temos dificuldade em dobrar-nos, chegamos aos 50 anos parecendo que temos 70. E aqui vamos aos parques, aos jardins, e está tudo vazio. E tu vais à Ásia e estão cheios, a partir das 6 da manhã, as alturas onde costumam, às vezes às 5, a partir das 5 da manhã, são as alturas preferidas para se praticarem, ao princípio da manhã e ao fim da tarde. Ok. Sim, ou seja, isso também tem a ver com a cultura em si, não é? Sim, nós provavelmente por virtude da grande influência religiosa que temos no Ocidente, a parte do corpo foi um bocado descurada. Foi dedicada a meditação ao espírito, etc. Isso agora é que se começa a falar disto. Um bocado, não é? Mas sim. Mas de facto, nesse sentido há uma grande diferença. E isto acho que acaba por influenciar a nossa relação com o mundo também, a relação com a natureza, a falta de contacto que temos com a natureza, que acabamos por nem dar por ela. Falar do Qigong, falar do Qi, depois de percebermos isto, faz muito mais sentido. Ok, sim. Antes disso, facilmente podemos cair em castelos no ar. Okay? Ok, são suposições, não é? É mais teoria do que propriamente entender verdadeiramente, não é? Para se perceber esse tipo de. Perceber o que é o Qi, é primeiro preciso talvez começar pelo que é simples, não é? Tu próprio dizes que
as pessoas chegam a partir de uma certa idade, já têm dificuldade a Sim, agachar, já têm dificuldade em fazer determinados exercícios, talvez o que é básico, o que é simples de se fazer e que não é praticado ou que não é tomado consciente, acaba por se calhar sim. ter mais importância do que chegar logo à questão da energia e do chi e essas questões todas, não é? Sim, porque nós no Ocidente gostamos muito de abstrações, já vem desde os gregos, não é? Desde a filosofia grega. Então temos uma grande capacidade de abstração. Só que facilmente caímos na metafísica. Mas antes Ok. da metafísica temos que ser pragmáticos, não é? Temos esta experiência corporal, esta experiência imediata que temos no corpo neste momento. E não a sabemos usar a 100%, não é? Não sabemos, se calhar há muitas partes do corpo, músculos que nem conhecemos, não é? Que nunca nem sequer sabemos, não é? Só, por exemplo, fazendo um esforço um bocadinho maior é que de repente, epá, nem sequer sabia que tinha esta dor aqui ou que este músculo existia. É o que às vezes podemos verificar. É largar um bocadinho o Sim, conceito de abstração e a parte esotérica, talvez, e sim, filosófica, e sim, começar e sim, enraizar um pouco, perceber o que é este mecanismo corpo, não é? Os órgãos internos que nós temos, sim. essas coisas todas. Que, Por isso é que as artes marciais também fazem, as artes marciais são tão interessantes nesse aspecto para hoje em dia e abraçamos completamente na cultura ocidental muito por virtude do Bruce Lee, dos filmes de artes marciais e hoje em dia tantos artistas marciais que existem, porque é isso, é essa experiência do corpo, essa experiência corporal que necessitamos cada vez, não menos do que há 20 anos, sem dúvida. Isso é Qigong também, digamos assim. Ok. Então, pronto, nós já estamos prestes a acabar. Carlos, quero agradecer aqui a tua participação por ter aceito este convite para falar um bocadinho sobre esta questão do Qigong. Obrigado, eu. Pronto, a conclusão que podemos tirar daqui é, se tiverem curiosidade e quiserem saber o que é, nada como colocar em prática, não é? Vamos deixar-nos um pouco das abstrações que acabamos aqui de falar, foi a grande moral que eu pelo menos tirei daqui, que nada melhor do que a prática, nada melhor do que entender o que é este corpo físico, não é? Não é só a ginástica como nós vemos, existem muitas outras coisas dentro nos aspectos físicos que se calhar negligenciamos e que podemos tomar consciência quando temos estas práticas, por isso pronto, temos aqui o Carlos, que poderá nos esclarecer aqui umas quantas dúvidas também, quem sabe para um próximo vídeo, não é? E pronto, agradeço-te mais uma vez pela tua participação. Muito obrigada, Carlos. Obrigado, eu. Então vá.